Olá, primeiramente seja muito bem-vindos. Eu me chamo Carlos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo malware que foi descoberto. É um malware do tipo Infostealer, né? Já dando um spoiler aqui. Ele se chama Lemrug e ele utiliza inteligência artificial para fazer extração de dados. Nesse vídeo a gente vai entender o que é esse malware, entender como é que esse ataque ele funciona e a gente vai fazer também a simulação desse comportamento em ambiente de laboratório. Obviamente, isso daqui é para intuito educacional, então não vai pegar esse vídeo aqui, desenvolver seu malware e falar que você aprendeu comigo. Então a ideia desse vídeo não é esse e eu não me responsabilizo pelos seus atos. A ideia aqui é passar o conhecimento de como é que funciona, quais são os riscos desse tipo de malware. Então é importante que você saiba como que funciona, né, quais são os modos operantes, quais são as ferramentas que eles estão utilizando e como é que você pode fazer para se defender. Então o intuito do vídeo é exatamente esse. Então, indo para o de fato sobre o que é o Lemrug. O Lemrug ele é um malware do tipo ladrão de informações, mais conhecido como Infostealer. Ele foi descoberto pela equipe de resposta a incidente da Ucrânia em 10 de julho de 2025. E se você não conhece sobre o Infostealer, basicamente ele é um malware que ele é desenvolvido com o intuito de roubar informação. Né? Esse malware ele pode ser propagado de algumas formas, ou um cavalo de Troia, ou através de phishing. A vítima, por sua vez, ela faz o download, né, desse malware, e a partir do momento que essa vítima ela faz esse download, é gerado um log, né, caso o Infostealer seja executado com sucesso. O log de acesso e o log da máquina dessa vítima aqui é passado para o cybercriminoso. E o que ele começa a fazer, a partir do momento que ele tem as credenciais de acesso, ele começa a propagar isso aqui para outros hackers. Então vai ter vítima que vai vender isso aqui no marketplace da Deep, na Dark Web, e vai ter outros criminosos que vão comprar essas credenciais aqui, e muitas vezes essas credenciais aqui que foram comprometidas, ela é utilizada para propagar malware. Então isso aqui é importante você saber, que nem sempre o cara ele vai hackear a vítima. Às vezes o cara vai mandar um phishing, esse phishing vai ter algum tipo de malware, algum tipo de infostealer. Esse infostealer ele vai capturar as credenciais de acesso e vai ser essas credenciais aqui de acesso que o cara conseguiu acesso que vai ser o vetor de ataque do ransomware. Então a cadeira de ataque normalmente para infostealer é essa, é um malware sendo criado, o malware sendo propagado pelo cybercriminoso, a vítima caindo no malware que foi infectado, e aí, né, a partir desse momento que essa vítima caiu, e esse endpoint aqui, ele não tem as devidas seguranças, ele não tem um EDR, ele não tem um bom antivírus, não tem jeito, o InfoShield vai capturar essas informações vão ser passadas pelo bandido, e aqui nesse momento ele já tem acesso às suas credenciais, então aqui se ele vai utilizar suas credenciais para roubar a informação da empresa que você trabalha, ele vai fazer. Se ele for utilizar essas informações aqui para vender para outros hackers, ele também vai fazer, que ele começa a vender credencial aquilo. Ou se ele quiser utilizar essa credencial aqui para pagar um ransomware dentro da sua empresa, ele vai fazer. Então aqui a gente tem um vetor de ataque bastante conhecido. Aí você deve estar se perguntando, né? Beleza, Carlão, isso daí é uma anatomia simples de um ataque do tipo Infostealer, mas o que que tem de tão especial que aconteceu lá no site da Ucrânia que você resolveu fazer esse vídeo? É justamente o que aconteceu dentro da máquina da vítima. Então foi propagado um malware que a gente já conhece, um tipo Infostealer, só que a execução dos comandos elas foi gerada através de LLM. Então não foi um malware tão convencional que a gente já conhece. Aqui ele fazia uma ponte para um modelo de inteligência artificial e esse modelo de inteligência artificial ele executava os comandos dentro da máquina do usuário e depois ele mandava para a C2 da máquina do atacante. Né? Aqui ele inovou esse malware aqui por utilizar LLM. Então acredita-se que foi o primeiro malware do tipo Infostealer utilizando LLM. Né? Não tenho certeza se esse de fato foi o primeiro, mas foi o que me chamou bastante atenção. A forma como ele usou a LLM para executar esse tipo de ataque. Né? Então a LLM ela falava quais comandos que vão ser executados e enviava para a C2 do atacante. Então, para vocês terem uma ideia de como é que esse ataque ele funcionou ali na prática, foi enviado um phishing, né? Esse phishing ele continha um anexo em PDF, então um PDF.zip. Só de ter um PDF.zip, isso daqui já é suspeito, né? Um bom anti-spam, uma boa ferramenta de e-mail já deveria já bloquear esse ponto .pdf.zip. Mas então, beleza. Esse PDF.zip
Dentro desse arquivo .zip tinha um outro arquivo aqui, na extensão .pif, né? Um arquivo aqui relativamente grande. E fazendo a engenharia reversa, os pesquisadores descobriram aqui o que contém, né? Então já tinha uma função Python que se conectava num servidor, aparentemente de comando e controle, né? Tinha um usuário e senha e o diretório. Então, um script Python bastante visível, não estava encodado, não estava ofuscado, dava para entender exatamente o que o programa estava fazendo. Então, ele tinha uma função para enviar algum diretório via SSH e tinha outras funções aqui que aparentemente era relacionada à exfiltração de dados. Mas o que mais me chamou a atenção dentro desse projeto é justamente uma chamada de API que ele faz para uma LLM. Então, aqui dentro da função carry, ele faz uma chamada para o Workface. O Workface, se você não conhece, ele é uma plataforma que você consegue compartilhar modelos e utilizar modelos de inteligência artificial dentro dele. Então, só para você ter uma noção do que é o Workface. O Workface é essa plataforma. E aqui dentro dessa plataforma você consegue fazer upload de modelos. Então, posso ter um modelo de DeepSeek, posso ter modelo do ChatGPT, e você consegue criar e fazer o upload dos seus modelos aqui para essa plataforma. Inclusive, ela tem vários modelos de cybersecurity. Vai ter tanto de cibersegurança ofensivo, defensivo, analista, threat intel. Então, é bastante legal essa plataforma aqui. Você consegue baixar os modelos que estão aqui e também utilizar os modelos que estão aqui, né, através de chave de API e etc. Então tem um modelo aqui relacionado à segurança ofensiva, tem esse outro modelo aqui, então tem vários modelos de inteligência artificial. Obviamente, o Rugface ele não foi criado no intuito de propagar malware, de ser utilizado por mal. Isso aqui é uma ferramenta que ela é fantástica, muito utilizada pela comunidade que trabalha com inteligência artificial. E é legal saber que os adversários também estão utilizando essas tecnologias para fazer a propagação de malware. Então ele faz essa chamada aqui pro Workface. E aqui, ó, ele utiliza engenharia de prompt. Então, dentro da chamada que ele fala aqui que ele é um administrador de sistemas Windows. Ele fala que ele precisa criar a lista de comandos dentro do diretório Program Data Info. Ele precisa obter informações sobre o computador, informações sobre o hardware, processos e serviços, e também informações sobre o domain, né, que seria o Active Directory. Ele passa essa informação aqui para o nosso modelo de inteligência artificial, e o nosso modelo de inteligência artificial faz o que ele pede, né, executa os comandos que ele pede, e cria um diretório chamado info.txt, né, e aqui seria o arquivo de log, no qual o atacante ele teria acesso. As informações aqui sobre hardware, processo, serviço, informações sobre rede, informações sobre o Active Directory, sobre o domínio. Né, que ele está utilizando um modelo de 32 bilhões de parâmetros de instruções, e a outra função, que obviamente vai estar em um desses aqui, que é de fato pegar esse arquivo que foi gerado, né, pelo modelo de inteligência artificial e mandar para ele. Então, para você ter uma ideia de como é que seria ali o comportamento no sistema operacional, isso aqui seria mais ou menos isso aqui seria o comando que ele ia gerar. Então, o que ele faz aqui? Ele cria lá dentro do C Program Data um info, depois ele coleta as informações sobre o sistema, que ele vai utilizando uma série de comandos aqui do Windows, e no final, né, ele concatena essas informações no próprio arquivo que ele pediu para criar, que é o info.txt. E qual que é a graça aqui, qual que é a sagacidade desse grupo aqui? Foi exatamente não passar dentro do InfoShare qual que é o comando que ele vai utilizar. Quem vai estar tomando essa ação aqui de qual comando que ele vai estar executando dentro do SO vai ser a LLM. Então aqui é bastante legal, o cara não especificou se ele vai utilizar o system.info, se vai utilizar o WMIC, o AMI, o DSCarry, não falou nada disso. Quem está tomando essa ação é a inteligência artificial. Isso daqui é bastante poderoso, se eu for parar para pensar. Então, além de eu ter uma série de logins, eu também vou ter vários comandos. E eu não preciso criar o meu malware com todos os comandos possíveis, né? Eu posso utilizar a LLM, que vai conhecer muito, muito mais parâmetros de linha de comando do que eu. E a LLM, ela que vai fazer o ataque, né? Ela que vai tomar ali a linha de frente e falar qual que é o melhor comando para aquele sistema. Isso daqui é bastante legal, que você pode brincar legal. Então, se tiver uma GPO dentro do sistema operacional, você consegue passar alguns parâmetros para IA
para ela checar. Então, quais são as GPOs que está aplicada no computador, né? Quais são as funções dessa GPO? Você passa a informação para IA e ali você pede para ela criar alguma forma de dar um bypass. Então, supondo que você é um analista de pentest do Red Team e precisa dar um bypass nessas proteções. Dependendo do seu modelo, ela vai falar que não vai fazer. Mas se você criar um modelo customizado e desbloquear ele, muito provavelmente ele vai fazer essas ações, né? Então, eu não estou aqui dando ideia para você, mas daria para fazer isso aqui tranquilamente. Então, vamos deixar de conversinha fiada e vamos para nossa POC. Qual que vai ser o intuito dessa POC aqui? Vai ser a gente simular esse comportamento que foi realizado pelo adversário e vendo ali na prática como é que funcionaria, né? A gente utilizar uma LLM para fazer propagação de malware. Então já existe um projeto que foi desenvolvido por esse usuário aqui no GitHub. Eu estou utilizando um projeto dele, não criei o meu do zero, né? Basicamente, o que que esse projeto faz? Ele começa na leitura. Dentro dessa leitura aqui, eu passo o que que a minha LLM ela vai fazer, quais são as informações que ela vai coletar. Eu passo para o modelo de inteligência artificial. Esse modelo ele gera a linha de comando e aí eu só executo os comandos que o meu modelo ele passou, né? E salvo isso aqui no arquivo txt e faço upload para minha máquina de comando e controle. É bem simples. Passo os objetivos. Minha LLM analisa quais são os objetivos, gera os comandos para fazer aquilo, executa os comandos e salva isso no info.txt e eu pego esse info.txt e faço o upload dele pro servidor de comando e controle. Então é bem simples, se for parar para pensar. É você passar para IA o que você quer fazer, ela gera o comando e você só faz o upload dele para um C2. Então, como é que está aqui o nosso laboratório? Aqui eu tenho um endpoint com Windows 11 que ele está infectado, né? Ele tem um script Python malicioso. Esse script Python chama a nossa LLM, né? Que no caso aqui a gente vai estar utilizando o Ollama para simular um modelo de 32 bilhões de parâmetros. Esse Ollama aqui ele está rodando na minha própria máquina. E esse Ollama ele me fala aqui quais que vão ser os comandos que vão ser gerados na máquina do atacante. E depois o script Python ele coleta as informações com auxílio da IA e envia para a máquina aqui do atacante. Então, o nosso laboratório ele é relativamente simples. Então, sem mais delongas, vamos dar uma analisada aqui na POC que ele criou. Basicamente, aqui nessa POC, o que ele faz? Ele sobe um servidor de comando e controle, com Python. Esse servidor de comando e controle, ele é um servidor web. Então, ele recebe um barra upload via post, né, na máquina ali do atacante. E para a máquina alvo, ele cria um outro script Python. Dessa vez, ele é chamado fake LangHug. Aqui ele faz alguma importação de algumas bibliotecas do LangChain. Ele se conecta com o servidor de inteligência artificial. Nesse caso aqui, ele está subindo o servidor local, que é um Ollama de 32 bilhões de parâmetros. Ele passa aqui qual que vai ser a função que vai executar os comandos, né, que a IA vai gerar para a gente. A função para fazer o upload lá do nosso arquivo. E aqui embaixo, ele passa aqui quais que vão ser as instruções para o modelo de inteligência artificial. Então, ele utiliza técnicas de engenharia de prompt, que ele fala aqui que ele é um analista de segurança da informação, que recebeu uma lista pequena de arquivos que ele tem que fazer para ler linha a linha. Passa aqui quais que vão ser as tarefas que a IA vai executar. E no final, né, ele executa esses comandos aqui que vão ser gerados pela inteligência artificial. Então, aqui na máquina da vítima, o que a gente vai ter de informação? A gente vai ter dois arquivos. O primeiro é o arquivo que vai conter os objetivos, né? Coletar as informações sobre o sistema e coletar informações sobre o usuário. Aqui eu poderia colocar outras ações também, como coletar senha, coletar agenda também. Poderia colocar outras opções, mas para o vídeo não ficar muito longo e para não demorar tanto o processamento, eu vou colocar só essas três. Aqui eu também vou ter o meu script .py. Esse script.py eu defino aqui qual que vai ser o URL que ele vai fazer o upload aqui para o comando e controle. Eu coloco também aqui qual que vai ser o modelo de inteligência artificial que ele vai utilizar. Né? No meu caso aqui eu estou utilizando o próprio Ollama, que está rodando localhost aqui dentro da minha máquina. E aqui agora a gente vai executar o Python no fake lemmer.py. Aqui ele vai demorar um pouquinho, ele vai processar as informações, então vai coletar as informações sobre o sistema, coletar as informações sobre o username. Ele já está chamando aqui o meu Ollama, está consultando aqui as informações e vai demorar um pouquinho até que ele finalize, né? Como é 32 bilhões de parâmetros, você precisa ter uma máquina parruda
para conseguir processar tanta informação assim. E aí, uma vez que estiver finalizado, né, lá no servidor de comando e controle, o atacante ele teria as informações, né? Como foi um teste bastante rápido, eu não quis coletar todas as informações, senão ia ficar 2 horas aqui processando esse, essa POC. Então aqui ele já trouxe a informação sobre qual era o usuário logado. Aqui eu poderia colocar as informações sobre rede, as credenciais desse usuário, né? Poderia colocar ali uma série de scripts maliciosos para tentar fazer o dump das credenciais. Mas o intuito do vídeo é te mostrar como é que você pode utilizar a inteligência artificial, na verdade mostrar como é que os atacantes estão utilizando a inteligência artificial para potencializar ainda mais os ataques. E beleza, Carlão, entendi como é que esse ataque funciona, né? Entendi ali o uso da inteligência artificial para gerar comando e como é que eu faço para me proteger, né? Como é que eu monitoro o meu ambiente para evitar com que esse ataque ocorra ou para investigar se esse ataque já ocorreu. Então, quais são as recomendações com base nesse cenário, né? Então, primeiro, é bloquear a conexão de saída para APIs e domínios que não são autorizados, então, exemplo, Rugface, Queen, etc. Monitorar o comportamento de processos como PowerShell, Encode Command, executáveis como Python e PyStyler. Ativar o DLP é muito importante, então, para a parte de proteção de dados, é super interessante que você ative o DLP. Habilitar a inspeção de tráfego, né? Detectar upload de arquivos como Office, PDF, DocX e etc. Restringir o uso de macro e script, então desabilitar o VBA e aplicar o AMSI e o Script Block Logger. Isso aqui é importante, né? Quando o malware ele é propagado via macro. Habilitar lá no IDR detecção de execução de comando anômalos, monitorar a criação de processos, habilitar a microsegmentação de rede, então limitar o máximo possível a movimentação lateral entre os hosts, implementar arquitetura de Zero Trust e controle de saída como Proxy, DNS, TLS, Spectrum, e treinar a equipe do SOC sobre os padrões de malware que fazem interação com LLE. Além disso, tem um ponto que é bastante importante, que é proteger seus próprios modelos de inteligência artificial. Hoje, muita empresa está construindo chatbot, está construindo sistemas que usam inteligência artificial, mas não protege ele. Então, da mesma forma que o atacante ele consegue usar a inteligência artificial, ele consegue hackear a sua inteligência artificial. Então, fica um aviso aí super importante de monitorar e auditar seus agentes de inteligência artificial. Então, hoje já existem vários ataques que atingem modelos de inteligência artificial e a sua empresa ela pode ser vítima de um desses ataques, né? Ou o atacante ele vai utilizar a IA para propagar o ataque, ou ele vai atacar a sua inteligência artificial. Então tem esse outro ponto também que é bastante importante trazer aqui para esse vídeo. Falando agora sobre o Threat Hunt, né? Como é que você faz para verificar se a sua empresa ela já foi alvo desse ataque, né? Como é que você pode fazer para investigar e também como é que você pode criar sistemas de detecção, né? Para quando aquele ataque ocorrer, você ter ali um alerta lá no seu CIEM para poder tomar uma ação já para conter aquele incidente. Então, vamos voltar aqui, falando aqui sobre a parte do Threat Hunt. O que você deve buscar para esse tipo de ataque? Então, primeiro, caçar conexões de saída suspeita. Então, qualquer interação que tiver com o Rugface ou com outros modelos de inteligência artificial, verificar requisições tanto HTTP POST e SFTP fora do padrão da organização e buscar execuções de scripts codificados. Né? Você pegar aquelas execuções de PowerShell com encoder command, execuções de Python ou PyStyler, né, para executar binários, monitorar processos dinâmicos de persistência, então evento de criação de processo, evento de instalação de serviço, execução de script de PowerShell, né, criação de tarefas agendadas, isso aqui é muito comum para persistência, então você tem que monitorar isso aqui, verificar a extração de dados, então uploads anômalos como DocX, GLS, PDF via HTTP POST ou FTP, ver o volume elevado de tráfego saindo para endpoints fora do horário comercial, que isso aqui é tipo de extração de dados, um grande volume de dados sendo trafegado, e detectar artefatos como o PyStyler. Então tem algumas strings que você tem que ficar de olho, caçar dentro do EDR no CIEM, comportamento de execução, ferramentas de transferência de arquivos, filtrações web e cruzar tags, né, como IA, Machine Learning e uso da API externa. E além disso, correlacionar os indicadores de comprometimento com o feed externo. Então, para essa campanha aqui, várias empresas já fizeram alguns estudos, então o próprio Splunk ele já colocou uma série de SPL que você pode utilizar para detectar, então recomendo aqui que valide, na descrição do vídeo eu vou colocar todas as referências que eu coloquei, então o Splunk ele já fez aqui uma query para pegar a utilização do comando
WMIC CPU Get. Então, isso aqui é muito comum para fazer o reconhecimento de CPU dentro do sistema operacional. Então, fica aqui as minhas recomendações. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil, né? Esses vídeos assim normalmente dá um trabalhão para fazer, né? Se você gostou, deixa um comentário que eu tento trazer mais vídeos aqui desse tipo. Obviamente, não vou conseguir trazer todos os ataques que acontecem no mundo, mas aquele que me chamar a atenção, eu tento trazer aqui de uma forma um pouco mais prática e didática, mostrando como de fato funcionam as coisas por debaixo do capô. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu comentário, né? Se você viu algum ataque que tem pouca gente falando e você quer saber um pouco mais sobre ele, traz também, me chama lá no LinkedIn, deixa aqui no YouTube que eu vejo os comentários sempre. Eu tô deixando os laboratórios um pouco de lado, porque eu tô trabalhando bastante, mas a ideia é trazer para vocês um conteúdo sempre atualizado e que seja útil. E até o próximo vídeo.